Está no ar Gestão Pública em Debate, programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos falar sobre a questão ambiental e para isso convidamos o doutor, advogado e professor Marcelo Garcia Neves e também temos aqui a participação especial hoje da professora Débora Veneral, coordenadora do nosso curso de pós-graduação em Direito. Boa noite, professora. Sejam bem-vindos. Marcelo, conte um pouquinho para a gente um pouco sobre essa sua experiência em relação ao tema do meio ambiente. Então, professora, já faz 8 anos que eu tenho atuado na área do meio ambiente e sempre dividindo a minha atuação em meio ambiente artificial e meio ambiente natural. Então, dentro dessa perspectiva do meio ambiente natural, é muito comum o estudo de impacto ambiental. Então, nós temos vários tipos de empreendimentos que necessitam do estudo de impacto ambiental. São aqueles relacionados na Resolução 237 de 97 do CONAMA. Obviamente, não são somente aqueles exemplos de empreendimentos que é obrigatório o licenciamento ambiental. Existem outros. Não poderia o legislador imaginar todas as hipóteses. E dessa forma também temos aqueles outros tipos de projetos, de estudos ligados ao meio ambiente artificial. Muito em voga hoje está o Plano Diretor Municipal Participativo. E juntamente com o Plano Diretor Municipal Participativo, que visa otimizar os recursos do município, visando também a função social da cidade, contribuir em prol da população local, com novos equipamentos de infraestrutura, nós temos também os projetos de regularização fundiária, que visa justamente também otimizar o uso e a ocupação do solo no município. E dentro dessa visão de estudo ambiental ligado ao meio ambiente artificial, nós fizemos agora recentemente, no ano de 2011, mais precisamente a entrega ocorreu no mês de dezembro de 2011, o projeto básico ambiental do aeroporto de Guarulhos, que tem como objetivo a implantação da terceira pista do aeroporto. Então foi um projeto bastante bacana, teve uma repercussão bastante grande no município e acredito que futuramente vai ter uma repercussão para todo o nosso país. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa repercussão junto à população, até mesmo o município? A população é, de certa forma, uma parte é beneficiada e outra prejudicada? Como é que é isso? Quem mora ali na região, como é que é? Então, justamente, sempre vai ter aqueles que vão se manifestar de forma desfavorável. Mas o avanço da cidade, o crescimento urbano, isso tem se mostrado irreversível nas últimas 5 décadas, pelo menos. De tal forma que hoje, 80% da população brasileira ela se encontra nas cidades. Então, junto com esse inconformismo, nós temos que buscar algumas soluções que tragam a essa população aí descontente a sensação de bem-estar social. E aí nós temos alguns atores que participam desse projeto, desses estudos ambientais, para a implantação desses grandes empreendimentos que causam impactos ambientais, e para toda a população, todo o meio socioeconômico, como o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, a participação dos órgãos públicos nas 3 esferas da federação, quando se trata de um grande projeto ambiental. E nós também temos a necessidade de participação da população local, que é convocada para manifestar o seu contentamento ou descontentamento com a situação. Então, o Ministério Público, atuando como fiscal da lei, ele vai, de certa forma, tentar compatibilizar os interesses, juntamente com o setor de planejamento da Prefeitura Municipal, ouvido sempre os órgãos estaduais e federais, como foi o caso desse projeto de Guarulhos,
E dessa forma, a gente começa a avançar no projeto e a gente passa a perceber a materialização do empreendimento, seguindo as 3 fases do licenciamento ambiental, que começa com a licença prévia, a licença de instalação e depois a licença de operação, que vai permitir os atos executivos do projeto. E com relação àquela parcela da população que, de certo modo, recebe bem a notícia, né, com esses é mais fácil, porque como há necessidade de convocação dessa população, eles costumam se organizar através das suas associações de bairros. Então, quando é marcada a audiência pública, então eles vão, participam, questionam, querem saber o que está acontecendo, porque, a princípio, a população ela se sente ameaçada. Né? Então, para quem está na informalidade, que é o caso dessas famílias que moram no entorno do aeroporto de Guarulhos, né, e por isso que a gente fala dos aspectos da regularização fundiária também nesse projeto, elas se sentem ameaçadas, porque elas não têm um título de proprietário. Mas, por outro lado, ali elas fixaram a moradia. Já construíram laços familiares, vizinhos, amigos, muitas vezes o trabalho, né, fica próximo à sua residência. Então, para tudo isso tem que se buscar uma compatibilização com o avanço, com o crescimento econômico aí do nosso país e principalmente da carga que o aeroporto de Guarulhos já recebe e passará a receber ainda mais nos próximos anos, principalmente com relação à chegada da Copa do Mundo agora em 2014. E como fica a situação dessas famílias? Elas vão para outros lugares? Elas recebem uma indenização para sair dali? Como que vai funcionar isso? Recebe uma indenização. Isso é previsto em lei, né? A indenização ela deve ser em dinheiro. Porém, nesse projeto ocorreu um fato interessante. Como as famílias ali são famílias de baixa renda, né, com um pouco grau de escolaridade, seria um crime, né, na visão do Ministério Público e de todas as autoridades envolvidas, entregar o dinheiro na mão dessas famílias. Porque, veja, de uma forma ou outra, eles possuem uma residência hoje, uma moradia digna, construída a duras penas, mas possuem uma moradia. Mas quem garante que amanhã ou depois, quando receber esse dinheiro da indenização, eles vão adquirir uma outra moradia? Quem garante que no meio do caminho aí eles não paguem dívidas, financiamentos, utilizem para outros fins que não a moradia? Aí nós teremos um novo problema social. Né? E dentro dessa visão aí de ser gerado um novo problema social, então se pensou na aquisição de uma nova área, edificar moradias populares condignas com a realidade apresentada naquela ocasião, então fazer o remanejamento imediato para essas localidades. Ou, enquanto uma segunda alternativa também que foi proposta por empreendedor, no caso a Infraero, foi o aluguel social. Enquanto enquanto estiver ocorrendo as obras na área do entorno e estiver sendo implantada a terceira pista do aeroporto, essas famílias obviamente já não poderão estar mais lá. E ao mesmo tempo, as novas moradias não estarão prontas. Então, aonde que vai colocar esse pessoal todo? Então se pensou no aluguel social, né, que é uma contrapartida do empreendedor visando o bem-estar da população local, enquanto não ficar pronta então as moradias definitivas. E qual que é a participação do governo federal nesse projeto? Então, a participação do governo federal é bastante ampla, até porque os recursos vêm do governo federal. Né? É um empreendimento encabeçado pela Infraero. Né? A Infraero é a empresa que administra os aeroportos no nosso país. E é uma empresa ligada, é uma empresa pública ligada à União. Então, todos os governos, melhor dizendo, todos os repasses são feitos justamente pelo governo federal. Houve um decreto assinado pela presidente Dilma recentemente, já no final de 2011, autorizando mais de 50 milhões de reais para esse projeto. Então, é muito dinheiro.
Então, a participação do governo federal não é pouca. Mas, obviamente, o governo federal não pode fazer tudo, porque quem está enxergando toda a problemática é quem está no local, vivenciando aquela situação no dia a dia, que é o órgão ambiental municipal e também o estadual, de uma forma fiscalizatória. Embora a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleça que a competência para o licenciamento ambiental ela pertença ao Estado, a participação do município nesse caso foi fundamental. Até porque é o próprio município que vai ceder a área onde vão ser edificadas as novas moradias. Professora Débora, tem alguma pergunta aqui para o nosso convidado, Marcelo? Professor, é interessante essa questão aí da indenização. Qual que é o critério que o governo utiliza, enfim, numa situação como essa, para indenizar essas famílias? Porque eu achei interessante a tua colocação no sentido de entregar dinheiro para essas famílias e, de repente, elas acabarem virando um problema social. Considerando que há essa contrapartida em colocá-los numa residência nova, digamos assim, qual é o critério de valoração que nós utilizamos num caso como esse? Bom, nós temos que partir de critérios objetivos, né? A gente não pode partir de critérios subjetivos, de acordo com a expectativa que aquela família tinha sobre o lar, seus laços de família, tudo isso é ideologia. Porém, a gente não pode deixar eles de lado totalmente. Mas na hora da indenização, do vamos ver, na hora de colocar a mão no bolso e pagar essas famílias, os critérios têm que ser objetivos, né? E existem algumas normas editadas, por exemplo, pela ABNT, que trata dos laudos periciais. Ali são estampados todo o roteiro que deve ser seguido na hora de avaliação dessa moradia. Então, professora Débora, existem critérios objetivos determinados por lei. Não fica a critério do empreendedor, né, da administração pública, na hora de indenizar, de acordo com se está numa região mais alta, mais baixa. É uma série de fatores que são computados na hora de emitir, então, um parecer definitivo. E o estudo de impacto ambiental, que foi feito em 2008, é um grande abalizador para isso. O projeto básico ambiental ele foi praticamente uma revisão do estudo de impacto ambiental que ocorreu em 2008. De 2008 até 2011, quando efetivamente ocorreu a minha participação, muitas mudanças ocorreram na localidade. Algumas famílias, por exemplo, que residiam na localidade, já não residem mais, né? Por vários motivos, ou venderam, ou até mesmo locaram a moradia que estavam ocupando, já sabendo que poderia ocorrer futuramente uma eventual desapropriação, né? Então, é considerado todos os aspectos socioeconômicos, né? Se trata de uma estrutura de alvenaria, de madeira, o padrão, né, dessa moradia, mas nesse caso em específico, ficou mais fácil e conveniente para a administração pública partir de um modelo ideal para toda aquela população, como são hoje os imóveis da Minha Casa Minha Vida, né, que é uma lei federal e que trata das moradias populares. Então, vai ser edificado uma moradia padrão para todas essas populações. E, obviamente, se houver algum resíduo, vamos imaginar como ocorre efetivamente na localidade, tem alguns imóveis que são de uso misto, né? As famílias construíram um sobrado, então embaixo eles têm a mercearia, em cima eles residem. Obviamente vai ter uma indenização diferenciada nesse caso. Não pode ser igual para aquele que só tem uma moradia. É dali que ele extrai o pão dele, né? Então, a questão do fundo de comércio, a perda econômica que ele vai sentir, tudo isso deve ser considerado na hora pelo perito. Interessante. E o professor falou anteriormente sobre a função social da cidade. Na Constituição Federal nós temos lá prevista a função social da propriedade. E especificamente nesse tema, professor, qual é exatamente a função social da cidade? Olha só, com relação ao nosso tema aqui de hoje, a função social da cidade ela ficou bastante nítida, principalmente depois da intervenção do Ministério Público, quando ele veio firmar o termo de ajustamento de conduta entre o órgão ambiental federal, estadual, municipal e a participação direta da prefeitura. Então, a função social da cidade, ela engloba 4 pontos específicos.
que o ministro Eros Grau ele colocou de uma forma bastante interessante, que é o direito à habitação, à circulação de pessoas, o trabalho e também a recreação. Então, nós temos 4 pontos específicos da função social da cidade que, integrados, geram bem-estar para a população. Então, tudo isso tem que ser observado na hora de se retirar a família de um lugar e remanejar para outro. E nesse projeto, o Ministério Público, como fiscal da lei, de que forma que ele atuou, que participou, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, professor Marcelo? É feito um trabalho investigativo, né? São enviadas equipes de assistência social ligadas ao Ministério Público para que atestem qual a forma como essas famílias hoje estão ocupando essas áreas irregulares na área do entorno do município, né? E com base nisso, o Ministério Público ele tenta, de uma certa forma, caracterizar quais são as necessidades, as carências, as deficiências apresentadas por aquela população. Então, ele, como fiscal da lei, conhecedor da lei em profundidade, ele vai elaborar um documento, que é o termo de ajustamento de conduta, e ali vai impor algumas condições para que o empreendedor tenha direito de realizar, então, as suas obras. E esse termo de ajustamento de conduta foi, na sua completude, cumprido? Houve alguma infringência desse termo? O que o professor diz sobre isso? Olha só, quando a gente fala de um projeto de tamanha magnitude, como é a ampliação do aeroporto de Guarulhos, ainda mais pelo motivo que ele está sendo ampliado, né? Então, certamente existem questões que acabam passando, né? Obviamente, tenta seguir tudo na sua íntegra, né? Principalmente com relação à moradia das famílias e à destinação delas. Agora, existem algumas questões que, por falta de tempo, né, tempo hábil, o empreendedor ele acaba, muitas vezes, se omitindo do seu dever. Aí cabe ao Ministério Público fazer uma reavaliação, uma releitura, ver se aquela exigência estampada no termo de ajustamento de conduta ainda é válida ou não, né? Então, é feita uma revisão, uma leitura, e se o Ministério Público atestar que realmente o empreendedor se omitiu e que ele deveria cumprir aquela exigência, ele pode executar esse título na Justiça, obrigando, então, o empreendedor a cumprir com todas aquelas exigências sob pena de embargo de obra e imposição de multa diária. Que a multa diária, num caso como esse, não deve ser de um valor tão, tão irrisório, não é? Ah, com certeza. Tendo em vista a magnitude aí do empreendimento, ela com certeza vai ser bastante elevada, né? De forma a inibir, né, o empreendedor aí de reiterar a sua conduta negativa, né? E fazer com que ele se ajuste aí a realidade e aquilo que realmente foi exigido em um primeiro momento. É uma penalidade pecuniária que às vezes é mais funcional num caso como esse, não é? Ah, sempre quando o empreendedor coloca a mão no bolso, ele sente mais. Professor, em que fase que está agora esse projeto? Bom, foi entregue, né, então, o projeto básico ambiental, né, o projeto que eu efetivamente participei, e depois disso é dada a destinação para ele. Aprovado pelo órgão ambiental, esse projeto básico, né? Então a gente entra na parte de implantação do empreendimento, né? A fase de operação, instalação e operação, né? Então começam-se as obras, né? Na parte de instalação começam-se as obras, concluídas as obras, né, de ampliação e obviamente vai também de forma simultânea ocorrendo o remanejamento dessas famílias para outras localidades. Depois a operação dele como um todo, já a obra acabada. Interessante. Professor, sobre um outro projeto que o senhor teria participado de regularização fundiária, poderia dar uma pitadinha desse assunto para a gente? Ah, sim. Eu já tive também o privilégio de atuar em outros projetos de regularização fundiária. Então, como a gente abordou algumas questões ligadas a esse projeto aí, do município de Guarulhos, eu também participei aqui no Paraná de um projeto de regularização fundiária em Campina Grande do Sul, onde não eram 600 famílias, como
do Jardim Portugal, lá no município de Guarulhos, em São Paulo, mas sim praticamente 1000 famílias que estavam de uma forma informal, né, no município de Campina Grande do Sul, em 2 bairros, o Nova Rita e o Santa Rita e o Nova Campina, né, 2 bairros muito grandes, uma densidade populacional bastante grande na região metropolitana de Curitiba, né, e que também tinha por objetivo tirar essas famílias da informalidade, né, atribuindo a elas o título de proprietários. Então, veja que nos 2 projetos há a questão social envolvida. Porém, nesse segundo projeto, a gente fala mais precisamente da habitação e seu uso compatível com o meio ambiente. Porque algumas moradias que estavam circunscritas nesses bairros eram afetadas por área de preservação permanente, fundo de vale. Então, inicialmente, não se tinha como objetivo transferir nenhuma família, né, para outra localidade, remanejar essas famílias, mas sim torná-las donas de suas áreas. Assim como eles já afirmam, né, eles compram a posse, fazem um contratinho de compra e venda, pegam um recibinho, já acham que são donos, mas não são. Então, visando regularizar essa situação de posse, transferindo então o possuidor a nível de proprietário, né? Então veja que nesse caso a gente está falando especificamente da habitação, né? A gente não fala de um empreendimento a ser instalado naquela localidade, mas sim de regularizar, trazer uma melhor qualidade, um melhor direcionamento para o crescimento da cidade, de acordo com as diretrizes fixadas no plano diretor. Então, nesse sentido, foram, acredito eu não vou me lembrar exatamente, mas acho que foram 9 famílias somente que foram remanejadas para outras localidades porque não podiam mais permanecer onde estavam. Porque se tratava de uma área de fundo de vale, uma área de risco, né, poderia sofrer enchentes e que por isso, então, houve essa necessidade, de tal forma que o município ele visou a proteção, a segurança dessas famílias, sob pena de se omitir da sua obrigação, né, de fornecer condições de habitação, né, de uma habitação digna para as pessoas e de modo a não trazer nenhum risco para elas. Ou seja, é exatamente o cumprimento do preceito constitucional, de dar dignidade à pessoa humana aí, dando a ela a possibilidade de residir e ter essa residência documentada devidamente, ou seja, sua propriedade de acordo com a lei, não é? Exatamente. Sr. Marcelo, professora Deva, agradeço a participação de vocês. Para a gente encerrar, o senhor teria alguma recomendação para o nosso gestor público? Essa preocupação ambiental tem que existir desde o início de um projeto? Com certeza. A gente deve destacar que nós estamos em um ano eleitoral. E o Estatuto da Cidade, desde que ele entrou em vigor, ele traz como uma das consequências, né, para o administrador, para o gestor público, se ele se omitir das suas funções de dar a destinação adequada à propriedade que estiver no âmbito do município, ele poderá ocorrer no crime de improbidade administrativa. Então, nós temos visto se multiplicar no âmbito do tribunal, dos tribunais, as denúncias, né, formuladas pelo Ministério Público de crimes de improbidade, onde o gestor público municipal, devendo atuar efetivamente, se omite da sua função e não dá a destinação adequada a determinadas áreas do município. Permite ainda que sejam subutilizadas ou não utilizadas determinadas áreas de interesse social. Então fica aí a dica, chamar a atenção das autoridades para que deem uma especial atenção ao plano diretor municipal. É ele que dá as diretrizes do crescimento do município, visando o crescimento ordenado das cidades, e ele é um grande abalizador para isso, né? Ele é a bússola hoje do nosso gestor público municipal. Então, seguindo aí
o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, não tem erro. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, professor, pela participação de vocês. A gente se vê no próximo programa. Promoção exclusiva para o Workshop Eleições Municipais 2012. Durante os dias do evento, você tem 30% de desconto na compra de qualquer um desses kits. Gestão Pública, Políticas Públicas, Direito e Contabilidade Pública, Gestão Urbana e Marketing Político. Acesse livrariabepex.com.br, escolha o seu kit e indique o código da promoção MKTPOL1420. Aproveite, a promoção é por tempo limitado. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, um programa do curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre direito imobiliário, por isso convidamos a doutora Ilsemara Farias para falar com a gente sobre isso. Doutora Ilsemara é especialista em direito imobiliário, né? Conta um pouquinho para a gente qual a importância de se estudar ou se discutir o direito imobiliário. O direito imobiliário sempre foi importante, né? O direito civil começa com a propriedade, começa com a defesa da propriedade privada. E ultimamente nós tivemos um grande crescimento no ramo imobiliário, uma especialização deste ramo. Como ele cresceu muito, então tanto os advogados como os profissionais dessa área precisaram se especializar. E as empresas, tanto as empresas públicas, então o governo, quanto as empresas privadas, precisam de profissionais cada vez mais capacitados para essa área, que se tornou dentro do direito civil, da onde ela faz parte, uma especialidade mesmo. Né? Ela tem sutilezas que outras áreas não existem, ela tem uma legislação própria, ela tem cuidados que devem ser tomados, que apenas um profissional que se dedique a isso, com afinco, com estudo, com anos de trabalho, consegue caminhar por toda essa legislação, transitar entre uma legislação federal, uma legislação estadual, uma municipal, tantas regrinhas que compõem o direito imobiliário. E isso valoriza o profissional e valoriza o mercado. Estamos aqui também com a professora Débora Veneral, né, nossa coordenadora dos cursos de Direito, para comentar um pouquinho também para a gente. Seja bem-vinda também, né, professora? Obrigada, obrigada, professora Ana Flávia. Tem alguma pergunta para você? Sim, vamos lá. Doutora Ilsemara, me diz uma coisa, como estão a problemática assim, a respeito da regularização dos imóveis? Porque com esse crescimento do mercado imobiliário, nós verificamos que abriu o campo de atuação para os advogados, mas também, consequentemente, surgiram vários problemas. O campo de atuação abre para os advogados, mas abre para outros profissionais também, para os engenheiros,
para despachantes imobiliários, para corretores. E como houve um grande crescimento e poucos profissionais habilitados na área, começaram a ocorrer irregularidades, né? Problemas que antigamente não apareciam tanto, não vinham à tona, porque as transações eram mais simples, eram mais compra e venda de imóveis prontos, não era um mercado tão rápido como é hoje. Hoje, com essa urgência do mercado, vieram irregularidades. Nós temos irregularidades administrativas e irregularidades judiciais, digamos assim. As administrativas poderiam ser desde o projeto, então um problema na hora de aprovar um projeto, uma liberação ambiental, uma consulta de um alvará que não foi feita, então aquele imóvel que era destinado a um comércio não pode ser instalado hoje, né? Até problemas judiciais que originaram da propriedade ou da posse. Então o título veio viciado, não houve uma escritura de compra e venda, ou foi comprado por um compromisso de compra e venda apenas, não uma escritura, e hoje precisa de uma regularização, a falta de uma certidão negativa, a falta de aprovação de um projeto na prefeitura. Tudo isso vem desencadeando problemas da maior sorte e precisam de profissionais habilitados para resolver. Interessante. E os problemas quanto a inventário, doação e partilha também existem, doutora? Também existem. Então, algumas famílias muito antigas têm propriedades e que foram passando, né, para os familiares sem regularizar isso. Hoje você precisa retornar à origem desses imóveis e regularizar, às vezes por um inventário, às vezes até nas partilhas. Então os divórcios trazem problemas também. As pessoas, quando se divorciam, destinam esse imóvel, né, esses imóveis aos filhos. E acham que está pronto, que só a sentença do divórcio já é o suficiente. Na verdade, não é suficiente. Eles precisam fazer uma escritura de doação para depois recolher os impostos e registrar essa escritura, né? Às vezes, o filho, depois da maioridade, ele vai tentar vender o imóvel dele com a sentença lá do divórcio do pai, dizendo, olha, aqui, ó, esse imóvel é meu, está meu nome, mas não é isso, né? Ele ainda precisa regularizar isso com a escritura, com os impostos, né? E todos esses casos tem como resolver. Muitas pessoas me procuram, assim, me consultam achando que isso aqui não tem mais solução, esse imóvel não sei o que fazer, já consultei várias pessoas, ele não tem solução. Ele tem, né? Ou vai ter uma medida administrativa mais simples para resolver isso, ou vai ter uma medida judicial, mas sempre tem solução. Não existe um problema sem solução no ramo imobiliário. Até hoje eu não achei nenhum, pelo menos. Pode ser que demore bastante tempo, mas tem solução. O imobiliário é rápido, não é um ramo tão demorado. Aqueles inventários que se falava antigamente de 20 anos e o inventário não termina, isso não existe mais. Realmente não existe mais, né? Alguns casos são mais complexos pelas propriedades, não é às vezes uma propriedade, um inventário lá com 15, 16 propriedades, muitos herdeiros. Isso pode acarretar uma demora um pouco maior, mas normalmente não. As ações imobiliárias são simples e rápidas, né? Elas são extremamente documentais. Você não comprova, né, a maioria dos casos, a menos posse, mas a propriedade você comprova por documento. Por isso que é interessante também se documentar, né? Quando os meus clientes me ligam pedindo conselhos preventivos, né? Não estão com problemas, eles vão comprar, pensam em comprar, pensam em adquirir um leilão. Eu falo, olha, tudo bem, quer comprar na planta, não tem problema, mas se documente, né? O direito imobiliário é documental. Então, o e-mail, a propaganda da imobiliária, a propaganda do empreendimento, guarde tudo isso direitinho, todos os teus recibos, né, todos os contatos, quando faz o contato pelo telefone, anote com quem você falou, traga isso de uma maneira bem documentada, porque se ele tiver um problema no trâmite dessa negociação dele, ele consegue se defender, ele usa o Código Consumidor, né? Ele consegue uma prova boa. E quando ele chega com essa prova já formada na justiça, se for o caso da justiça, que não se resolva administrativamente, é muito mais simples de terminar essa ação. Você não tem que produzir muitas provas, então a ação é mais rápida. Não existem
problemas que são tão longos assim. E a maioria, o que eu vejo hoje, quando são problemas com construtora de imóveis novos, estão sendo resolvidos em acordo, né? Primeira audiência, no máximo, às vezes antes da primeira audiência, as construtoras já entram em contato comigo, a gente chama o cliente, conversa, faz um acordo e termina, porque a construtora não tem interesse também em ter grandes demandas judiciais. Isso é caro para ela, é custoso, prejudica o nome. Como o mercado está muito acelerado, ela quer resolver aquilo para poder continuar vendendo, continuar tranquila. E quais são os problemas, os maiores problemas enfrentados aí no que se refere à construtora com o cliente? Porque nós vimos muitas vezes aí que determinadas construtoras, de repente, prometem que vão edificar com determinado produto, isso não acontece. Muitas construções que têm aí rachaduras, vazamentos, antes mesmo de serem entregues. Doutora, e como fica isso? Então, a gente tem o problema do atraso na obra, né? Muito comum, então várias desculpas, mas as desculpas já estão aí há 3, 4 anos, que está faltando mão de obra, está faltando material, que está chovendo, né? Eu acho que se já fazem 3 ou 4 anos, já poderia ter sido previsto antes, né? Mas o atraso é o mais comum e os vícios construtivos, realmente, desde da falta de adequação do projeto. Então, as pessoas compram um imóvel de uma forma, ele é entregue de outra, o projeto não se encaixa, metragens, diferença de metragens grandes, né? Até a má qualidade mesmo, né? Eu tive um caso, foi um caso recente, que simplesmente não tinha os dutos das fiações. Então, as tomadas não funcionavam, as lâmpadas não funcionavam. Quando eles foram procurar isso, não tinha duto, ninguém ligou isso, né? E foi entregue, bonito, pintadinho, só que nada funcionava lá dentro. Teve que quebrar tudo, refazer. Vícios construtivos enormes. Teve casos eu tive um caso que o imóvel não foi feito o aterramento, era um imóvel, né, era uma casa e não foi feito o aterramento correto. O que aconteceu? Essa casa começou a afundar, né? E a perícia judicial determinou que aquela casa vai ruir, ela vai cair. Aquela casa simplesmente perdeu o objetivo dela. Então, isso coisas mais leves, como rachaduras, material de péssima qualidade, até coisas muito graves. Tá? Isso tanto em imóveis privados como em imóveis que vêm de dinheiro público, né? Então, nos projetos do governo, que tem participação da Caixa Econômica, que as pessoas pensam, não, se a Caixa Econômica está participando, ela fiscaliza a construção do meu imóvel. Ela tem algumas etapas que ela fiscaliza se o imóvel está sendo feito, mas ela não é detalhista, ela não toma esses cuidados. Então, mesmo o imóvel financiado pela Caixa Econômica, as pessoas, não, pela Caixa, ela tomou o cuidado do meu imóvel, né, ser bom, do meu imóvel ter sido construído corretamente. E, na verdade, não é o que está acontecendo. Ou seja, esse projeto Minha Casa Minha Vida seria um dos casos? Mas não pelo menos a minha realidade lá do escritório, o que eu vejo, que não é porque veio da Minha Casa Minha Vida, porque é uma verba pública, que vai ter mais problemas do que o privado. Sim. Não, aliás, ao contrário, eu tenho mais problemas com imóveis privados, de imóveis mais baratos, imóveis mais simples, de construtoras mais simples, até imóveis de construtoras caras, sabe? Imóveis de alto padrão, que deveriam ser de alto padrão. Porque o que eu vejo é a mão de obra mesmo desqualificada. E eu tenho muito problema, isso aparece muito problema, na hora da venda. Então, aqueles problemas que a gente estava falando anteriormente, da contratação, né, na hora da contratação, porque estão faltando corretores de imóveis. E eles começaram a colocar no mercado angariadores, que eles chamam, são pessoas que não fizeram curso, né, que não têm liberação para trabalhar. Então, eles captam o cliente e levam para um corretor. Só que, na verdade, a negociação está sendo feita por esse angariador. Ele é um vendedor e ele quer vender de qualquer jeito. Então, muitas vezes é ele que não está pronto para atender esse cliente, ele não ajuda na documentação. Despachantes imobiliários, aqui em Curitiba, eu contava nos dedos os despachantes imobiliários. Na verdade, nos dedos de uma mão, eram menos de 5 os que eu conhecia, né, de mercado, bons. Hoje é uma gama enorme de despachantes imobiliários, mas não sabem trabalhar.
Então, eles precisam, se houver qualquer problema na documentação desse cliente, ele não sabe resolver. Quando ele não sabe resolver, aquilo para. Para o financiamento do cliente, ele tinha, digamos que pagar o imóvel dele em maio, né, que seria a data da assinatura do contrato, e por uma falta de documento dele, ele não pôde financiar e quitar o imóvel dele junto à construtora, começa a correr juro. E ele vai ter que pagar esse juro. E a culpa não foi da construtora, a culpa não foi dele, a culpa foi do despachante, né? É um profissional que não está qualificado. Tenho casos de corretores de imóveis que pegaram a documentação do cliente e não repassaram para a construtora. Então, quando depois eles pagaram, os meus clientes pagaram, deram entrada, quando eles, só que não chegavam as parcelas grandes, eles deram entrada, o sinal. Quando eles entraram em contato com a construtora 2 meses depois, o imóvel dele já tinha sido vendido, porque o corretor simplesmente não avisou a construtora que aquele imóvel não estava mais disponível. E daí? É um outro problema. É um outro problema. E você falou agora um pouquinho sobre medidas administrativas, né? Isso. Quais poderiam ser essas medidas? Dependendo do problema que você tem no imóvel. Até a tua liberação, às vezes você não consegue uma liberação do teu imóvel porque o teu projeto de urbanismo não está correto, está faltando uma área permeável, está faltando um recuo, né? Se isso acontece, você resolve facilmente. Às vezes você tem um problema documental, mas você consegue corrigir com uma escritura, né? Ou faz uma escritura, ou uma escritura pública declaratória, ou se faz uma ratificação, mas isso em cartório ainda, né? Ou às vezes um pedido de liberação na prefeitura para você conseguir uma liberação para o teu comércio. Tem várias medidas que você consegue resolver isso ou com o engenheiro, ou com o despachante imobiliário, ou com o advogado, né? Mas sem precisar ir à justiça. E tem outros casos muito mais graves, esses sim, apenas judiciais. Tá? E quais, doutora, os documentos essenciais para a regularização desses imóveis? Bom, dependendo do problema desse imóvel também. Mas, normalmente, o que você precisa ter, né? Quais são os documentos fundamentais no teu imóvel? É a escritura de compra e venda, o pagamento do imposto e o registro. Se você só está garantido com o seu imóvel, sua propriedade só está protegida assim como quando você registra no registro imobiliário. Antes disso, você está correndo riscos. Você não pode simplesmente comprar teu imóvel por compromisso compra e venda, como as pessoas faziam antigamente. Contrato de gaveta. Um contrato de gaveta e nunca registrar. Né? E quando você vai levar registro, você vê lá, não, que ele já está penhorado, porque o antigo proprietário tinha uma dívida, você ou não consegue porque aquela documentação está incompleta, é muito antiga, ultimamente, né, agora, atualmente, eles têm alguma outra exigência. Tá? Então, é muito importante regularizar, muito importante fazer a escritura em cartório, muito importante recolher os impostos e registrar. Ou seja, aquela máxima de que quem não registra não é dono, ainda verdade. É válida. Não é dono e tem problema, né? Não é só não é dono. E hoje em dia, claro, tudo é custo, né? Toda essa regularização, os impostos que você falou, FUNREJUS, imposto para transmissão, até mesmo da doação, hoje em dia tem também tributação sobre isso, né? Sim. Quanto que custa fazer essas regularizações? Então, na justiça, as custas máximas de um cartório são em torno de R$800. Tá? Além disso, você vai gastar o FUNREJUS, você vai gastar taxinhas de distribuição, então próximo de R$1.000, R$1.200. Tá? Por imóvel? Por imóvel que você vai gastar na justiça. Tá? Mais os honorários de advogado, quando você precisa ir para a justiça. Não é um valor, se você pensar, um valor tão alto assim, porque você tem que levar em conta o valor do teu patrimônio, né? O teu investimento e o lucro que você vai ter depois que você regularizar isso. Em cartório, você já tem um custo um pouco mais baixo, perto de R$700, então ele vai ficar entre uns R$900 e R$1.000 em cartório para você regularizar, seja doação, seja inventário, mais os impostos, tá? Então, o imposto de inventário é de 4% e o imposto de transferência aqui no Paraná é de 2,4%, em Curitiba, na verdade. Tem outras cidades que são de 2%, mas varia os impostos, né? Ou de
de transferência, de transmissão intervivos, ele vai variar. Mas o que eu vejo é o proveito que você vai ter disso. Quanto vale hoje comprar um imóvel que está irregular, quanto vale comprar um imóvel regular, né? Muitas pessoas, aliás, estão ganhando dinheiro com isso, estão trabalhando com isso, né? Elas compram imóveis irregulares, passam para um advogado regularizar e revendem. E revende com 30%, 40% do preço acima. Então, vale muito a pena você ter a documentação correta em mãos, né? No momento de você negociar é muito importante. Aí nós temos vários planos do governo para regularização. O mercado já não pode mais ser esse mercado antigo do contrato de gaveta. Ele não aceita mais isso. As pessoas não compram mais esse imóvel do contrato de gaveta. Ninguém mais quer correr esse risco. O mercado está aquecido, né? Eu tenho vários imóveis para comprar, eu não preciso comprar o irregular. Eu vou investir meu dinheiro em alguma coisa tranquila, regular, que eu me sinta confiável. Então, o proprietário que tem esse imóvel irregular ainda, e queira vender, ele vai ter problemas. Ou seja, o comprador hoje, como consumidor, ele está mais consciente dos problemas que podem surgir se ele não procurar fazer devidamente a regularização da documentação, inclusive antes mesmo, logicamente, de adquirir o imóvel, avaliar isso e averiguar isso, não é? Sim, ele está consciente, o consumidor, e o vendedor tem problemas com financiamento, porque se o imóvel dele não estiver regular, ele não consegue vender para um comprador que precisa de um financiamento. Para o financiamento ser concedido, o imóvel precisa estar regular. Então, ele vai ter dificuldade também. Vários outros problemas que vão surgir ali. E eu vejo que são cuidados pequenos, que se as pessoas tivessem tomado anteriormente, o prejuízo teria sido menor, a dor de cabeça menor, né? E quando a gente fala em gestão pública, ou seja, a gente fala bastante de imóveis privados, mas pode acontecer a mesma coisa com imóveis públicos? É melhor, pior, diferente? Como Sim, a área imobiliária está aquecida e principalmente por causa da política pública, eu vejo hoje, né? Eu já trabalhei em outras fases do governo e vejo o que está acontecendo hoje. Então, a administração pública está muito voltada à habitação, com a criação do PAC, o Minha Casa Minha Vida, né? Agora vem o Minha Casa Minha Vida 2, muito em gestão de dinheiro na habitação. Com isso, a administração também está precisando de profissionais qualificados, porque se falta no mercado privado, falta na administração pública. Eu vejo aqui pela nossa realidade de Coapar, de Coab, os funcionários antigos, os funcionários que estão lá trabalhando, eles estão apagando incêndios, eles estão trabalhando de uma forma assim desgastante, porque é muita coisa a ser feita. A gente ainda tem um déficit grande de moradia no Brasil e agora as pessoas estão chegando, né, estão conseguindo chegar a isso. E a administração está voltada com muitos incentivos e para isso precisamos de profissionais. E eu trabalho nisso há 15 anos, né, de formada, um pouco antes já trabalhava com direito imobiliário. A minha paixão é esse tema. E eu vejo que outras pessoas que trabalham nisso, como é bom você resolver o problema da casa de uma pessoa, do patrimônio dessa pessoa, daquilo que a família cultivou, as pessoas, a satisfação pessoal nesse trabalho é muito grande. E eu tenho colegas que trabalham na administração pública, né? Na verdade, meu irmão trabalha na parte de administração pública de habitação aqui no Paraná, e a paixão, né, disso é empolgante. Assim, ele estava me contando agora há pouco tempo que eles foram entregar as escrituras para as pessoas, escrituras das casas das pessoas de uma área que foi regularizada pelo governo,
né, o governo fez a desapropriação, regularizou, cadastrou as famílias, fez a parte do urbanismo, zoneamento, e não entregou lá uma favelinha, não. Ele entregou uma moradia digna, bonita, com asfalto, com esgoto. E ele foi entregar, porta por porta, bater lá, entregar nas mãos das pessoas, tomar cafezinho. E, assim, a alegria é muito grande. Ou seja, é dar dignidade ao ser humano, e mesmo porque é um direito constitucional, direito à moradia, previsto lá no artigo 5º. Direitos e garantias fundamentais do cidadão. Que bom. E é uma delícia trabalhar, além de ser um ramo excelente. E eu vejo aqui está muito bom de trabalhar, muita oferta de trabalho, tanto no público como tanto no privado como no público, porque o público precisa desse profissional. E esse profissional ele vai ser qualificado, ele vai crescer dentro de uma empresa privada ou uma pública rapidamente, né, se ele tiver esse conhecimento, e a satisfação mesmo de regularizar. E tudo tem remédio, assim, eu vejo que às vezes as pessoas chegam tão tristes lá comigo, sabe? Ai, tô com esse problema, não consigo resolver, eu queria tanto, vai ser muito caro, vai ser muito difícil, muito longo. E às vezes eu explico, não, aqui a gente tem como resolver, sempre tem, imobiliário sempre tem como resolver, não é assim, né? E você apresenta um caminho e dá para chegar ao final disso de uma maneira satisfatória. Interessante. Me ocorreu aqui, e o cartório de registro de imóveis, onde ele entra nessa, doutora Ilsemara? O cartório de registro de imóveis é a última etapa. Depois que você está com a tua documentação toda certinha, você vai levar a tua documentação no registro de imóveis para ele registrar a propriedade em seu nome. Sem esse registro da propriedade, como você disse, você não é dono, né? Você precisa ter lá, porque é só o registro imobiliário, só a matrícula com seu nome registrado que vai fazer frente a terceiros. Vai dar caráter público isso e fazer frente a terceiros. Então, a última etapa é chegar no registro de imóveis. Para isso, a documentação tem que estar toda correta, tá? Mas é muito importante. É muito importante se aconselhar num cartório, então algumas pessoas, eu sei que não têm tanto acesso aos advogados, são poucos advogados nessa área, são poucos profissionais na área do imobiliário ainda, né? É um mercado pequeno ainda, mas vai até um cartório de notas, um cartório comum, um cartório que faz escritura, lá pelo menos o tabelião ele vai ter uma noção de que caminho tomar, né? Te dar um conselho de quais são os documentos para você começar a caminhar. E cuidado, né? Cuidado na hora de comprar um imóvel, seja de uma pessoa particular, seja de uma empresa, cuidado, né? Verificar se realmente, primeiro, se aquele imóvel te atende à necessidade. Então, tem esses feirões aí da Caixa, o pessoal vai lá e sai feliz da vida, né? Vê a propagandinha e compra. Mas eles não se atentam nas metragens, realmente são 2 quartos, um quarto, um closet, o outro é pequenininho. Eu posso derrubar as paredes, eu não posso derrubar as paredes nesse empreendimento, esse empreendimento vai ter garagem suficiente, como que é a garagem, ela é descoberta, ela é coberta, o condomínio, às vezes tem espaço gourmet, academia de ginástica, tá, mas e o condomínio, como vai ficar depois? Eu vou poder pagar esse condomínio, o financiamento, esse financiamento vai entrar no meu orçamento, vale a pena eu financiar? Então, tem que tomar alguns cuidados na hora de escolher e mais ainda na hora de adquirir. Então, saber se essa empresa é idônea, né? Cuidar na hora de assinar o contrato, não assinar um contrato por impulso, ler esse contrato, entender esse contrato, discutir esse contrato. Peraí, mas aqui, como é essa multa? Né? Como é essa obrigação aqui? E até na hora de, quando for particular, pegar todas as certidões negativas. Saber se aquele imóvel, primeiro é a matrícula, então vai até o registro de imóveis e pede a matrícula do imóvel, porque qualquer pendência séria vai estar anotada ali, né? Uma execução, uma penhora vai estar ali, saber se a pessoa realmente é dona também, então pega a matrícula e todas as certidões negativas daquele imóvel e do vendedor. Peraí, esse vendedor, será que ele não tem uma dívida? Será que ele não tem uma execução? Será que esse imóvel ainda não vai acabar, né, sendo pego pela justiça? Muito cuidado com isso. Ou seja, o deslocamento do pretenso cliente ao cartório
vai abreviar uma série de problemas, inclusive a questão da constrição judicial, porque de repente existem muitos casos das pessoas que compram imóvel e de repente se deparam com uma situação em que esse imóvel já está sofrendo uma execução. Sim, alguns cuidados, pequenos cuidados na hora da aquisição vão evitar problemas grandes posteriormente. E tem às vezes a pessoa, não, mas como eu não consigo, eu não tenho conhecimento, são várias certidões, existem despachantes imobiliários. Okay. Doutora, felizmente o nosso tempo ele é bem curtinho, né? E eu ia pedir para a senhora fazer alguma última recomendação, mas a senhora fez tantas recomendações já e bem importantes, eu vou só pedir, se possível, eles disponibilizarem ali o seu site. Professora Débora, fazer algum último comentário para a gente poder encerrar? Acho de extrema importância realmente os apontamentos que foram feitos pela doutora Ilsemara e também tenho certeza que ela contribuiu aí com os nossos alunos. E os nossos alunos de gestão pública, acredito que ficaram mais felizes porque a professora falou bastante em novas possibilidades aí na área profissional. Que bom. Obrigada pela sua participação. A gente se vê no próximo programa.